Deus quer nos falar ainda mais nessa noite. A gente vem à casa de Deus para adorá-lo e também para ouvir a sua voz. Então, como o irmão Wagner disse muito bem, não deixe que nada te distraia agora, mas ouça o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer à sua igreja. Não ouça só a voz do pastor, mas a voz do Espírito Santo do Senhor que está falando no seu coração, na sua alma. Ele há de falar muito mais do que as minhas palavras. Através das palavras que vou proferir, mas além delas também em seu coração, em meu coração. Não pense na mensagem como algo que você tem que ouvir, como um discurso, que você vai simplesmente conhecer algo novo, mas pense na mensagem como algo de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa transformação, para trazer algo prático. Então, naquilo que o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração para o arrependimento, se arrependa. Para o compromisso, faça o compromisso. Para a entrega, se entregue. O que o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração. Eu quero convidar vocês que me acompanham na leitura de Gênesis, capítulo 4, versos de 1 a 8. A ênfase da mensagem dessa noite vai ser no verso 7, mas eu quero ler esses 8 versículos para a gente ter um contexto aqui. É uma história conhecida, as crianças conhecem a história de Caim e Abel. Tia Lília está lá com as crianças agora. Se nós perguntássemos a elas, com certeza iriam contar quem foi Caim e Abel. E diz assim, Gênesis 4, de 1 a 8. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E tendo dado à luz a Caim, disse, alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz um filho a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim, por que te irastes? Por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Que Deus nos abençoe no entendimento da sua palavra. Os irmãos conhecem bem esse texto da palavra de Deus. E é no momento então que a oferta de Caim é rejeitada por Deus, Deus não dá atenção à oferta de Caim, o texto que Caim se irou, o semblante dele caiu, se viu claramente. O primeiro destaque que eu quero fazer aqui nesse texto, nós estamos tratando aqui, pelo menos numa tipologia, numa comparação de crentes, né? Aqui nós temos um culto, aqui nós temos duas pessoas prestando, dois irmãos prestando um culto ao Senhor, trouxeram oferta ao seu Deus. Nesse culto, inclusive, houve diálogo, até mesmo quando o semblante de Caim caiu, ele ficou aborrecido, Deus conversa com Caim, Caim conversa com Deus. Então nós temos aqui um relacionamento de pessoas que conheciam a Deus, que cultuavam a Deus. E é claro que está no início da humanidade, onde o pecado ainda não tinha se alastrado pela família, né? E consequentemente depois por toda a humanidade. Por que eu estou destacando isso? Porque o tema da mensagem dessa noite é dominando e não sendo dominado. Ou poderíamos fazer uma pergunta, dominando ou sendo dominado? Qual a situação que estamos vivendo na nossa vida? Quando nós, se fôssemos tratar aqui de pessoas que estão no mundo, que estão debaixo das garras de Satanás, a resposta é muito clara: elas estão dominadas pelo pecado.
Existem inúmeras pessoas que precisam de salvação e elas hoje se encontram totalmente dominadas pelo pecado, pelos vícios, pelo ódio, pela criminalidade, pelos pensamentos, pelos desejos, pelas vontades que não procedem de Deus, porque elas não têm nenhum relacionamento com Deus. Mas o texto aqui está tratando de crentes, e a ideia é de que muitas vezes, como crentes, podemos ser crentes espirituais e podemos ser crentes carnais. Paulo ele vai tratar disso muitos e muitos anos à frente. Como crentes, nós podemos, no poder do Espírito, dominar a vontade da carne, ou se nós nos esfriarmos espiritualmente, não permitirmos a ação do Espírito na nossa vida, darmos lugar à carne, nós podemos ser dominados pelo pecado, pelos nossos desejos. A grande questão aqui nesse texto é o domínio da vontade, é o domínio do desejo. O próprio Deus alerta a Caim. Ele fala assim: seu semblante está descaído, o pecado jaz à porta. Você deve dominar esse desejo, senão você vai ser dominado por ele. É uma decisão sua. Se você der mais espaço, esse desejo seu, essa ira sua, esse descontentamento seu vai te dominar e você não vai fazer coisa boa, mas vai ter farinha. Domina esse desejo, Caim. Deus está aqui dando uma chance, dando um alerta, pregando para Caim. Caim está ouvindo a mensagem diretamente do próprio Deus, dizendo para ele: olha, fique alerta, eu não recebi essa tua oferta, não te agradou, mas se você proceder bem, eu vou receber. Então é só você mudar a conduta. Agora olha o sentimento, olha o desejo, olha a vontade, olha o que está no seu coração. Você está deixando isso dominar você, não deixe. Só que Caim não ouviu o alerta de Deus. Versículo seguinte narra que ele chama o seu irmão Abel e mata Abel. Bom, ele estava virado. Quem não recebeu a oferta foi Deus, né? Mas a ira de Abel, que era também contra Deus, de Caim, que era também contra Deus, ela foi direcionada toda contra o seu irmão Abel, como se ele fosse culpado, porque ele entregou oferta melhor, oferta mais agradável, e cresceu-se ali então o ciúme, a inveja, o que podemos chamar, e aquele sentimento foi crescendo, e o que vai na mente dele, ao coração, Satanás vai fazendo crescer aquilo, o seguinte: se agora não tem outro para competir comigo na oferta, vou tirar do caminho que ele compete comigo. Ou simplesmente nada passou na cabeça dele, porque simplesmente Caim estava tomado por um impulso que o dominava, impulso carnal, desejo carnal. Ter desejo não é problema. Todos nós temos desejos. E às vezes desejamos até coisas que não são boas, nem para nós, nem para o nosso próximo, para a sociedade, para o reino de Deus. Isso, depois da queda do ser humano, isso é natural. Alguns de nós aqui não teve desejos que a gente teve que lidar com eles porque a gente sabia que não eram bons desejos. Talvez até como os de Caim, de tirar a vida de alguém. Quando já passaram por essa situação, desejos eles são naturais. A grande questão é: eles nos dominam ou nós nos dominamos? O desejo que está em nosso coração está dominando a nossa mente, a nossa alma, os nossos pensamentos, a nossa atitude, ou nós, no poder do Espírito Santo, estamos dominando esses desejos? O ser humano, ele foi criado por Deus para dominar e não para ser dominado. Antes da queda, Deus deu a ordem para Adão e Eva: olha, dominai sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo, dominem. Vocês agora são mordomos, está tudo sob o cuidado de vocês. E é claro, eles próprios, o corpo deles, a vida deles, a convivência, o relacionamento deles, era para o ser humano simplesmente ter o controle, o autocontrole, o domínio próprio, o domínio das coisas. Mas veio a queda, as coisas
começam a se descontrolar e o ser humano começa a dar espaço a coisas que vão controlando a sua vida, coisas que ele devia então controlar. Na história bíblica e na história da humanidade, nós temos vários exemplos de pessoas que perderam o controle, que foram dominadas por seu desejo. E é interessante que a coisa já não começa grave. A coisa, quando ela vai acontecendo, às vezes gradativamente. São sentimentos que a gente vai permitindo, o desejo que vai crescendo, é aquilo que vai se remoendo, e aquilo vai crescendo e se torna grande na nossa vida, na nossa caminhada, e o nosso comportamento ele muda, porque nós deixamos desejos que não deviam nos dominar. Quando nós olhamos lá em 1 Samuel capítulo 2, especialmente os versos 12 e 17, nós vemos os exemplos, por exemplo, o exemplo dos filhos de Eli. Os filhos de Eli se deixaram dominar pelos desejos da carne, eles eram sacerdotes, e literalmente se dominaram pelo desejo da carne, porque eles acabavam a Bíblia diz que era um garfo, né, de 3 dentes, né, o garfo de 3 dentes, e eles iam com aquele garfo e iam pegar a carne, né, a carne para eles, algo que não era para eles, algo que era para sacrificar, e eles começavam ali a roubar do povo, e eles se tornaram glutões. Sabe o que é glutonaria? Na época de Jesus mesmo falou sobre os glutões, no Novo Testamento nos fala. Inclusive, havia grupos de pessoas que eram chamados glutões. Eles amavam tanto a comida que eles comiam até não caber mais. E havia um erro específico para enfiar o dedo na garganta, vomitar e voltar a comer. Dominado pelo desejo da comida. O desejo de comer não é um pecado. Agora, quando ele nos domina, é pecado. Não é verdade? Talvez não chegue no ponto de enfiar o dedo na garganta e vomitar, mas chega no ponto de estar comendo além da conta, prejudicando a sua saúde. Está tão dominado pelo desejo da comida que se o pastor falar, irmãos, nós vamos aqui fazer um jejum essa semana, vamos tirar esse pastor da igreja com esse negócio de jejum. Gente que não consegue jejuar porque não consegue largar a comida, está dominado pelo desejo da comida. Algumas que viram vícios para a gente, que vão dominando a nossa vida, que a gente não consegue ficar sem, e aí a pessoa vai sendo dominada por aquilo, e aquilo realmente causa a sua morte, quando não causa a morte também de outras pessoas. Também lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 8, especialmente no verso 1 a 3, nós vemos os filhos de Samuel. E os filhos de Samuel, eles já foram para o caminho do suborno. Quantas pessoas que estão dominadas pelo desejo de se enriquecer? Facilmente. Querem ganhar dinheiro, não tem problema de você ganhar dinheiro. Se você trabalha com honestidade, se você não vai passar a perna em ninguém para subir na empresa, mas quando você é dominado por aquele desejo, então você não olha se você vai prejudicar alguém, você não olha se você vai tirar a vida de alguém, porque você quer muito aquilo, e por causa disso, algumas pessoas vão e matam outro por causa do Nike. Não sei se é um Nike hoje mais, ou se é outros tênis aí na juventude, bonito, mas pessoas que estão dominadas pelo desejo de ter o dinheiro, e aí os policiais que aceitam suborno, e tantas situações nessa semelhança, porque pessoas que estão dominadas pelo desejo financeiro. Quando nós olhamos, por exemplo, a história dos filhos de Davi, nós podemos citar 2 aqui pelo menos, também citados lá em 1 Samuel e também em 2 Samuel. Amon foi um filho de Davi, que ele se deixou levar por um desejo pecaminoso pela sua bem-irmã, pela irmã de Absalão, dos filhos de Davi, outra mulher lá. E Amon, então, arma uma situação, e ele violenta a sua irmã. E aquilo vai gerar o quê? Um outro mal. Absalão, sabendo daquilo,
ele vai então e mata Amnon. E Absalão, entendendo que seu pai, achando que seu pai estava frouxo no reinado, agora vai armar uma situação para tirar o reinado de Davi, e nessa situação Absalão é morto. Quantas coisas horríveis aconteceram porque alguém não dominou o desejo da carne. No caso de Amnon, ele cometeu incesto, e aí prejudicou toda a vida de uma mulher, de irmãos, de família, da sua própria família, porque não dominou o desejo da carne. Quando nós olhamos lá em Lucas capítulo 15, verso 13, nós vemos o exemplo do filho pródigo, que com um desejo imenso de desfrutar o mundo, deixou a casa do pai, e a consequência foi querer comer as lavagens dos porcos. A Bíblia está com muitos outros exemplos de pessoas que perderam as suas vidas, destruíram a própria felicidade, a felicidade de outros, porque se deixaram dominar pelos seus desejos. Mas também existem exemplos de pessoas que foram vitoriosas sobre os seus desejos. Em vez de serem dominadas, dominaram os seus desejos. Nós vemos Davi, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez. E mesmo havendo a questão até mesmo de direitos de guerra, de reinado, ele não fez aquilo, ele não tirou a vida de Saul. Nós vemos Daniel, falamos muito disso para os jovens, quando ele estava diante da oferenda, que eram os manjares do rei, e aquela comida gostosa, deliciosa, atrativa, mas que era sacrificada a ídolos. Daniel rejeitou aquela comida para comer salada, para que ele pudesse honrar o seu Deus e não se prostrar diante de outros deuses. E o que dizer de José diante da mulher de Potifar? Um jovem diante da mulher do seu senhor, eram seduzindo, eram chamando para deitar-se com ela, para ter relações sexuais com ela, e José domina o desejo da juventude. O jovem tem um monte de hormônios explodindo, né? E ele domina o desejo que ele tinha e diz não, ele sai correndo daquela tentação. José demonstrou o seu domínio sobre desejo. E dizendo de Jó também, eu acho muito interessante quando Jó, ele diz assim: eu fiz um pacto com os meus olhos para não adulterar. Todo homem e toda mulher devia fazer um pacto com os olhos para não adulterar. Isso é domínio de desejo, porque os olhos eles representam muito a questão do desejo, desde Adão e Eva. Olha o fruto proibido, você olhou, gostoso, eu quero, né? E aquilo tentou Eva, tentou Adão, e eles caíram. Os olhos são a janela da alma, e a gente olha e quer coisas. E no caso do relacionamento, e aqui Jó casado, embora a sua esposa já sendo ali uma pessoa que estava, em vez de ajudar, estava atrapalhando, mandando ele para cebar com o Deus dele, toda aquela situação, Jó fez um pacto com os olhos, porque ele não permitiria que os seus olhos olhassem para outra mulher, que seus olhos adulterassem. Domínio sobre os seus desejos. E a gente não pode deixar de falar de Jesus, que foi tentado no deserto, mesmo com muita fome, ele não caiu em tentação, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. Jesus tinha domínio sobre os seus desejos. Há momentos que ele disse que ele podia chamar uma legião dos céus e destruir tudo, mas ele se dominou. Ele não fez isso, embora ele tivesse o poder para isso, para que ele pudesse cumprir a vontade do Pai. A Bíblia também, ela nos dá exemplos de pessoas que antes eram dominadas. Estamos falando ainda de servos de Deus, de crentes que em algum momento foram carnais, mas que numa experiência profunda com Deus se tornaram crentes espirituais e passaram a dominar os seus impulsos, os seus desejos. Vamos citar um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. No Antigo Testamento, vamos citar Moisés.
Moisés era um cara meio pavio curto, né? Ele inclusive mata um egípcio. Esse é o motivo dele fugir ali, porque ele viu o egípcio maltratando ali um israelita. E a Bíblia vai narrar lá na frente que depois de toda a experiência que Moisés passou, ele se tornou o homem mais manso de toda a terra. Um homem que discutiu tudo, um homem que não levava desaforo para casa, um homem que em qualquer situação ele partia para a briga. Agora aquele homem bravo, ele se tornou um homem manso. E se ele não tivesse se tornado um homem manso, ele não teria aguentado o povo de Israel como aguentou, liderado aquela nação como liderou. No Novo Testamento nós podemos citar Pedro. Pedro, um cara meio tipo Moisés também. Nervosinho era Pedro. E ali naquela atitude, diante do momento que vão levar Jesus preso, Pedro, no seu impulso, sendo dominado pelo seu ímpeto, pelo seu nervosismo, pelo seu heroísmo, aquela ideia de salvar toda a situação, ele pega a espada e corta a orelha do soldado mau. Alguns dizem que Pedro não tentou cortar a orelha, né? Era a cabeça, né? Ninguém mira na orelha. Ou o soldado saiu fora, ou Pedro não era muito bom de espada. Mas o fato é que Pedro ali, ele agiu no impulso. Ele foi dominado por um desejo, por uma vontade. Jesus fala: quem está pela espada morrerá. Não essa espada aí. Coloca a orelha de novo no rosto, na cabeça do soldado. Passado um tempo, toda a situação, eles não sabem que Pedro nega Jesus, aquela coisa toda. Aí chega um momento que Jesus fala para Pedro assim: Pedro, quando você se converter, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, eu quero que você apacente os meus cordeirinhos, mas tem coisa que você converter na sua vida. E conversão aqui, irmãos, ele não tem a ver com aquela conversão quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente torna nova criatura. Isso é a conversão do processo de santificação. Recebemos Jesus como Salvador, mas a gente não se tornou santinho. Tem coisas que precisam ser transformadas na nossa vida, coisas que a gente carrega do velho homem. E Jesus fala para Pedro: Pedro, eu quero fazer um grande ministério através da vida de você, mas se você for arrancar a orelha de todo mundo te aborrecer, não vai ter igreja. Então Pedro, quando você se converter, você vai apacentar os meus cordeirinhos. Eu penso que Jesus fala cordeirinhos aqui de uma forma bem simpática, né? Para entender, mas para que ele tivesse carinho ali com aquele rebanho. E Pedro, irmãos, nós vamos ver a história em Atos dos Apóstolos e vamos ver que Pedro se converteu. Ele se converteu a ponto, até, que quando ele está com Paulo, e Paulo diz que lhe resiste na cara, e Paulo chama a atenção do líder, de um dos líderes principais da igreja, assim, da forma bem do jeito de Paulo. E Pedro não colocou ele de Paulo. Pedro agora é um homem mudado, ele é um homem conciliador, é um homem transformado. O Espírito Santo, irmãos, Deus transforma a nossa vida, transforma o nosso comportamento. Eu olho para a minha vida e glorifico a Deus por coisas que eu via que eu era antes e não sou mais hoje. Coisas que às vezes eu me envergonho de ter dito, de ter feito e de ter pensado. Mas glorifico a Deus porque aquilo que antes me dominava, não me domina mais. E eu posso dizer pela palavra de Deus que toda pessoa pode ser liberta dos desejos pecaminosos que lhe dominam. Mas posso dizer também pela minha vida, pela minha experiência pessoal, que todo ser humano, todo crente em Jesus, ele pode ser liberto daquilo que lhe domina. O que tem dominado de fato a sua vida? Quando nós olhamos, irmãos, e agora não mais dando os exemplos bíblicos, mas quando nós olhamos para as histórias que a gente conhece na vida cristã,
nós vemos quantas pessoas foram dominadas por diversos tipos de desejos. Eu lembro de situação, tempo atrás, de um homem que perdeu o seu casamento por causa da pornografia. A esposa lhe deu várias chances, e perdoou várias vezes, mas ele não conseguiu largar a pornografia, porque o desejo da pornografia lhe dominava. Eu estou falando de pessoas crentes, eu estou falando de pessoas dentro da igreja, eu estou falando de um casal que, como Caim e Abel estavam ali cultuando o Senhor, estavam também cultuando o Senhor. Nas minhas visitas a presídios, conheci diversas situações. Uma delas, um policial que tinha matado a esposa. Por que ele matou a esposa? Porque uma vizinha inventou que ela tinha traído a ele. E ele, com a cabeça quente, sem pensar, armado, matou a esposa. E depois descobriu que era mentira a fofoca da vizinha. No presídio, tentou tirar a própria vida, mas depois teve um encontro com Jesus. E ele disse: eu tenho que carregar o resto da minha vida. E só a graça de Cristo é que me faz viver, porque eu carrego comigo esse arrependimento, esse pesar, porque eu agi pelo impulso, eu fui dominado pelo impulso. Quantas pessoas estão sendo, talvez, e Deus quer que você não pense lá fora, mas em si mesmo, eu também, em mim, dominado por impulsos sexuais, onde não consegue se conter, onde acha que precisa ter mais de um parceiro, mais de uma parceira, porque o só não é suficiente. São impulsos carnais que têm dominado as pessoas. Quantas pessoas, e talvez seja uma situação sua, não consegue dominar a língua, e a Bíblia, a Deus vai nos dizer que a língua, ela é um pequeno fogo que incendeia um grande bosque. Ela é um pequeno leme, mas que governa todo um navio. E quem domina a língua, sábio é. Nós somos chamados para dominar a língua. Então, se você é aquela pessoa que você fala assim, quando eu vi, falei, é porque a língua está te dominando. Tem que falar, a língua tem que falar assim, quando eu vi, estava dentro da boca, fechei a boca. Não vou falar, não vou falar mal dos outros, não vou fazer fofoca, não vou causar intriga, não vou julgar. A língua tem dominado muitas pessoas e causa muitas mortes, e causa muitas consequências terríveis, a ponto de Deus dizer assim na sua palavra, que dos pecados que Deus abomina, aí você tem lá a homossexualidade, que vocês não gostam de falar, né? Deus abomina, né? O homossexualismo, mas na mesma lista de abominação ao homossexualismo, a Bíblia diz que Deus abomina quem levanta contenda entre irmãos. A propriedade da mesma maneira. Você é aquela pessoa que, quando vem uma coisa para falar e você sabe que não edifica, que não vai falar, você consegue dominar? Você consegue pensar antes de falar? Nós somos chamados para dominar. Dominar a nossa língua no que falamos, dominar o nosso olhar no que vemos, dominar o nosso ouvido no que ouvimos. Vou botar meu fonezinho de ouvido, estou louvando a Deus aqui no culto, na igreja, mas saio daqui já com um fonezinho, ou às vezes dentro do culto até mesmo aqui com um fonezinho, ouvindo músicas profanas, mudanas. Quem está dominando quem? Você domina as suas vontades, ou a sua vontade te domina? Os nossos pés precisam estar sob o nosso domínio. Por onde andamos, para onde vamos, nós que determinamos, e não os nossos pés, não a nossa vontade carnal. As nossas mãos precisam estar sob o nosso domínio, todo o nosso corpo. A Bíblia diz que nós somos feitos para dominar.
que Deus nos dá condições disso. Se estivéssemos lá fora, no mundo, sem Cristo, estaríamos entregues a esses desejos, a essas paixões. A Bíblia nos fala assim. Mas agora, salvos, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a dominar. A Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo, uma das características do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5:22, é o domínio próprio. Então, uma pessoa que não consegue dominar sentimentos, desejos, pensamentos, vontades, atitudes, não está cheia do Espírito Santo. A Bíblia nos chama a nos encher do Espírito Santo, a não apenas ter o Espírito Santo. Você é salvo, você tem o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Agora, encha-se do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele te capacita com domínio próprio, para dominar os desejos, sentimentos, vontades, tudo. Um poder que vem do alto, que é sobrenatural sobre a nossa vida. Nós devemos buscar, irmãos, esse auxílio do alto. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a dizer: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos falar juntos? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Toda vez que a gente cai em tentação, o mal vem como consequência. Uma consequência ruim vem sobre a nossa vida. Então a gente, irmãos, deve ter essa oração sempre que Jesus ensinou, a oração diária. E a gente não precisa esperar ser tentado para orar sobre isso. Lucinha falou nos 28 anos de casado. Eu oro para permanecer sempre fiel a Lucinha, e eu creio que ela ora também nesse sentido. Mas não porque eu esteja interessado em outra mulher ou ela interessada em outra pessoa, mas porque eu quero que Deus me preserve a ela sempre fiel comigo. E a gente não precisa esperar para ter uma inclinação para o pecado, para fortalecer aquela área da nossa vida. A gente precisa estar sendo fortalecido em todas as áreas da nossa vida. E é claro que se existe uma área da sua vida que ela é fragilizada, essa área precisa ser investida mais. Se é o seu nervosismo, se é a sua impaciência, ora a Deus por isso. Se é falta de sabedoria, ora a Deus por isso. Se é língua grande, ora a Deus por isso. Clame a Deus, fala: eu não quero mais fazer isso na minha vida. Eu não quero mais agir nos impulsos. Eu não quero mais assistir aquilo que não edifica a minha alma, falar aquilo que não abençoa o meu irmão. Eu não quero mais, Senhor, me livra disso. Não me deixe cair nessas tentações. A Bíblia diz que nós não somos tentados por Deus, mas nós somos tentados e engodados pela nossa própria concupiscência. A concupiscência é o desejo desenfreado da carne. Ou seja, aquela área da nossa vida em que a gente está mais fragilizado. Por que Jesus foi tentado transformar essas pedras em pães? Porque ele estava 40 dias sem comer. Então, há áreas da nossa vida que o inimigo, que ele está à espreita, bramando como leão, ele olha e fala: você é ali. Essa figura do leão é interessantíssima, né? Que a gente fica assistindo aí, esses programas aí da selva lá da Amazônia, da África, a gente vê como que o leão faz. Que é estreito. Ele espera o animal mais frágil, ele espera o animal estar desatento, sozinho, para atacar. E assim ele faz. Há áreas da nossa vida, talvez você seja forte numa área, e fala assim: como que fulano pode ter caído nisso, feito aquilo? É porque você não é fragilizado naquela área. Você é bom, é forte, graças a Deus por isso. Mas a outra pessoa vai olhar para você e falar assim: como que você pode, nessa área, fazer isso ou aquilo? Porque você tem uma área, você tem uma fragilidade. E é exatamente nessa área que você precisa investir, estudar juntamente com Deus, deixar Deus trabalhar, o Espírito Santo de Deus trabalhar, para fortalecer a sua vida. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos, eu convido você a abrir a Bíblia, e com esse texto eu quero concluir a mensagem dessa noite, lá em Romanos, capítulo 8, versos 5 a 11.
Olha só o que diz esse texto, Romanos 8, 5 a 11. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Meus irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Você creu em Jesus, você recebeu isso como seu Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus. Se você não entregou a sua vida a Jesus, você pode entregar a sua vida a Jesus e você vai receber o Espírito Santo de Deus. Agora, a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você ainda tem o velho homem, e há uma luta dentro de você. Para onde você vai inclinar? Para a carne ou para o Espírito? Depende para quem você está dando espaço. Se nós ficarmos dando espaço para os nossos desejos, para as nossas vontades, e às vezes elas são terríveis, elas vão crescendo dentro da gente, e a gente vai fazer coisa que a gente vai se arrepender depois, e vai trazer consequências para a nossa vida, para a vida do nosso próximo. Mas se nós deixarmos espaço para o Espírito Santo, a nossa carne vai ser crucificada, e aquilo que antes nos dominava não vai dominar mais a nossa vida. Essa é a certeza que nós podemos ter. Essa é uma alegria que Deus quer que nós tenhamos. Eu tenho tido a alegria de poder agradecer a Deus. Momentos em que há um embate entre a carne e o Espírito. E posso então, buscando o Espírito, vencer a carne. É maravilhoso a gente ver como que Deus nos reveste de poder para vencer a carne. Deus não te criou, Deus não te salvou para estar mortificado na carne, para viver uma vida cristã de derrota, uma vida cristã como crente carnal, como Paulo fala. Mas Deus me salvou, te salvou para que nós vivamos uma vida cristã espiritual, dominando os nossos desejos, dominando as nossas paixões. Quem é que domina quem na sua vida? Como está a sua vida? Qual a área da sua vida que você precisa que Deus trabalhe hoje, que tem prejudicado a sua espiritualidade, os seus relacionamentos, que já trouxe perdas na sua vida, que já trouxe consequências e que provoca novas consequências, está a provocar novas consequências para a sua vida? Deus quer que hoje haja libertação, porque você não foi criado, não foi salvo por Jesus para viver debaixo do jugo de Satanás, do domínio da carne, da vontade da carne. Você tem o Espírito Santo de Deus para exercer poder sobre toda a vontade que seja contrária a Deus, seja contrária à vontade de Deus. Por isso eu quero convidar você que Deus falou ao seu coração, e há algo que você gostaria de colocar diante de Deus neste momento, que diz: Senhor, transforma essa área da minha vida. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé nesse instante, eu quero orar com você. E não tenha vergonha de fazer isso. Nós temos que ter vergonha de continuar praticando o pecado, de continuar desagradando a Deus. Nós não temos que ter vergonha de confessar a Deus os nossos pecados, de reconhecer as nossas fragilidades. Quero orar com você nesta noite. Olhe com fé, olhe confessando nesse instante.
Ore crendo que há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus para santificar a nossa vida, para que a gente possa ter domínio sobre toda a vontade, sobre todo o desejo que dentro dos dominar. Ó Deus, nós nos colocamos nessa refletir oração. Vidas, ó Deus, agora que estão se colocando em pé, como sinal de reconhecimento, ó Deus, de que há áreas na vida que precisam ser trabalhadas, transformadas, dominadas. Os sentimentos, os desejos, pensamentos, vontades, que corriqueiramente tendem a dominar, e nos levar a atitudes que não agradam ao Senhor, que são prejudiciais à nossa vida, ao teu reino, às pessoas ao nosso redor. Mas nós clamamos agora por libertação. Nós clamamos crendo no teu Santo Espírito que habita em nós e pedimos: enche-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito, Pai. Porque hoje o Espírito Santo, a alma, o coração que o Espírito Santo tomar todo lugar, não vai haver espaço para ira, para carnalidade, para os desejos pecaminosos. Ó Deus, o Senhor falou diretamente a Caim naquele momento. O Senhor entregou a mensagem a ele. O Senhor deu um alerta para ele, dizendo que, olha, Caim, esse desejo está tomando conta do teu coração, freia. Mas ele não obedeceu. E como consequência, destruiu o futuro do seu irmão e o seu próprio futuro. Ó Deus, esse exemplo está para nós, para que a gente não cometa o mesmo erro. Porque nesta noite, assim como o Senhor falou ali para Caim, o Senhor está falando agora, Deus, eu creio a cada coração, sobre um desejo, sobre um sentimento, sobre um comportamento, sobre algo que está na vida e precisa ser freado. Que o Espírito está nos dando alerta, está dando alerta específico a cada coração, porque o Senhor conhece a realidade de cada um. E nós pedimos a Deus que teu Santo Espírito, que a tua palavra diz que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vem agora trazer convencimento a cada coração e libertação. Assim como a vida de Moisés foi transformada, transforma a vida dessa vida. Assim, ó Deus, como a vida de Pedro foi transformada, transforma a vida dessa vida. Assim como a vida de tantos homens e mulheres tem sido transformadas na história da humanidade, transforma, porque nós não queremos apenas ser salvos, no sentido de desfrutarmos da vida eterna, que já é maravilhoso, mas nós queremos, ó Deus, viver uma vida plena com o Senhor aqui na terra, vida abundante, cheia do teu Espírito, agradável a ti, como Jesus viveu. E a tua palavra expressa de uma maneira tão linda, que em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. E o evangelista João também escreveu para nós, dizendo: filhinhos, essas coisas nos escrevo para que vocês não pequem. O alvo é não pecar. E há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no Espírito do Senhor que habita em nós, nós cremos, para nos libertar de todo pecado, desde que façamos aquilo que a tua palavra diz. Se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo injustiça. Então, ó Deus, nós oramos como salmista neste momento. Soma, vê-se a mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho reto, transforma, liberta, tira todo o domínio do mal, Pai. Que nesta noite, ó Deus, a irmos para nossas casas, para os nossos lares, possam chegar lá pessoas diferentes. No nosso trabalho amanhã, algo diferente seja notado pelos nossos colegas de trabalho, na escola, na família. Aquele que não conseguia controlar os lábios e xingava, não vai xingar mais, em nome de Jesus. Aquele que ia se juntar na esquina para fofocar, para falar da vida dos outros, não vai mais.
Aquele que até então, e quem sabe até no dia de hoje, antes de vir para a tua casa, acessou sites impróprios, não vai acessar mais. Aquele que não consegue até então controlar os nervos, com ira, com ódio, guardando ódio no coração, rancor, agora Deus liberte desse rancor, liberte desse ódio, vai liberar perdão. Nós queremos, ó Deus, transformação. Porque, ó Deus, nós não estamos aqui para conhecer a Tua Palavra no sentido apenas de um conhecimento intelectual. Nós queremos a Tua Palavra que ela transforma. E é isso que nós pedimos aqui nessa noite, que é a transformação nas nossas vidas, visível, palpável, diária. Liberta, Senhor. Nós queremos que o Senhor pode transformar homens irados em homens mansos. Nós queremos que o Senhor pode transformar infiéis em fiéis. Nós queremos que o Senhor pode transformar um coração que está cheio de ódio em um coração amoroso. Ó Deus, por isso nós clamamos, porque queremos, ó Deus, que só o Senhor vem a transformação. E a solução, ó Deus, está em Ti, para o relacionamento conjugal que não está bem, para a vida diária que não flui. A solução está em Ti, e buscarmos a Tua presença e nos enchermos de Ti, nos enchermos do Senhor. Por isso, ó Deus, comanda o Teu Espírito, que é a Tua presença em nós aqui nesta noite. Fala, transforma, purifica, liberta, Senhor. Nós clamamos e nós já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quem crê que recebe de Deus libertação nessa noite diz amém. 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 Glória a Deus. Podia sentar.